Olá, meus irmãos, que o nosso Deus continue abençoando a sua vida rica e abundantemente. Em nome do Senhor Jesus, estamos aqui mais uma vez para trazer uma palavra para o teu coração. Gostaria de convidar você a me ajudar a divulgar a palavra do nosso Deus. Me segue nesse canal que eu vou te seguir de volta, curta, comente, compartilhe. E também você pode se inscrever no nosso canal do YouTube. Nós temos um canal onde você vai pegar essa palavra toda na íntegra, né? @Birajara_Oliveira55. @Birajara_Oliveira55. Tem um botãozinho preto, você se inscreve, não paga nada, você não vai pagar absolutamente nada. Você pode curtir, comentar, compartilhar e acionar o sino da notificação. Se você tem um canal no YouTube, deixe nos comentários. Eu vou seguir você de novo, me inscrever no seu canal de volta, tá bom? Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Então nós estávamos falando por que a pessoa, mesmo em meio ao sofrimento, ela não sai do sofrimento, não muda a vida dela. Eu vi um filme uma vez, estava até pensando nisso hoje, chamado Sexto Sentido. Você já viu? Alguém já viu? Nunca viu? Já viu, o Beth? Sexto Sentido. Sabe o que acontece? Tinha um garotinho, né? Que ele ficava deitado na cama, e eu esqueci até o nome do ator, é conhecido. Ele foi lá visitar o garoto. O garoto falava com pessoas que já haviam morrido. O garoto falava com pessoas que já estavam mortas. Então, tratava esse menino como se ele tivesse problema. Ele vivia assustado. Que ele via as pessoas que haviam morrido, ele conseguia vê-la e falar com ela. E esse ator, eu esqueci o nome dele. Acho que ele veio do Contador de História. Não. Ele é conhecido dessa aí. Esse ator faz muito filme de ação. Agora está velhinho já. Aí, esse ator foi lá, o personagem, foi lá falar para o garoto. Ele foi falar para o garoto, mas ele não sabia que ele estava morto. Ele achava que ele estava vivo. O camarada foi falar com o garoto e achava que ele mesmo estava vivo, que ele estava vivendo a vida normal. E no final do filme ele descobriu que ele estava morto. O que quer dizer com isso, bispo? Eu quero dizer que tem muita gente morta que não sabe. Por isso que ela está lá no sofrimento. Ela está lá com a vida destruída dentro da igreja. Porque onde eu quero chegar? Preste atenção que você vai entender agora. Eu falei João 11, versículo 25. Acharam? Amém? Quem achou, diga amém. Amém. Muito bem. Disse-lhe Jesus. O que o Senhor Jesus disse aí? Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, ainda que morra, viverá. Amém? Como assim? Aí a pessoa vai, poxa, peraí, a pessoa vai morrer? O que é ressurreição? Você sabe o que é ressurreição? Está ligado aqui? A pessoa que morre e ressuscita, né? Então Jesus falou: eu sou a ressurreição e a vida. Ou seja, quando a pessoa ela tem um encontro com Cristo, ela se entrega para o Senhor Jesus, automaticamente o que acontece? Ressuscita. Porque ele não está falando no sentido literal da palavra. Não é da pessoa morrer, estar no caixão e levantar. Não é isso. Ele está falando no sentido espiritual. Ele fala da morte espiritual. E o que é a morte espiritual? Alguém sabe dizer? O que é a morte espiritual? Sabe, Tereza? Sabe, Celine? O que é a morte espiritual, Ivete? A morte espiritual, sabe o que é? A ausência de Deus na vida da pessoa. A separação da alma de Deus. Porque o que traz vida a nós? O Espírito Santo. Não é o espírito de vida que a Bíblia fala? Assim não. Jesus soprou o espírito de vida.
Espírito Santo. Porque você pode observar que quando a pessoa recebe o Espírito Santo, o que acontece? Há uma transformação total e completa na vida dessa pessoa, de dentro para fora. É mudança de caráter, de personalidade, de visão, de tudo. Glória a Deus. Compreende isso ou não? Porque quando a pessoa não tem o Espírito Santo, ela tem uma outra visão da vida, das coisas. Ela não tem temor no coração. Ela não se preocupa em agradar a Deus, em fazer a vontade de Deus. Ela quer satisfazer a vontade da sua carne. Para ela tudo é tranquilo. Não estou fazendo nada de errado. A única coisa que a pessoa fala, eu não estou matando, não estou roubando ninguém. Né? Sim ou não? Então, a ausência de Deus na vida da pessoa causa morte espiritual. E automaticamente essa pessoa ela deseja logo ficar isolada. Ela não gosta, sabe? Ela vem na igreja, mas meio que forçado, meio que esporadicamente. Entende? Ela não tem aquela. E quando a gente tem o Espírito Santo, a gente tem a presença de Deus, a gente tem aquela sede, né? Lembra, senhor? De querer estar na igreja, de querer buscar. Eu lembro que quando me converti, quando eu recebi o Espírito Santo, eu queria evangelizar, eu queria ir para a favela, eu queria falar de Jesus, eu queria pregar a palavra de Deus. Antes de eu ter o Espírito Santo, eu falava assim, eu não quero compromisso. Já falei isso para vocês. Eu só quero chegar na igreja, assistir um culto, dar meu dízimo, minha oferta e ir embora. Não quero compromisso, não quero ser obreiro, não quero ser pastor, não quero ser nada. Esse era o meu pensamento antes de ter o Espírito Santo. Amém. E quando eu recebi o Espírito Santo no domingo pela manhã, ninguém chegou perto de mim e falou, pô, vai lá se batizar, pô, vai fazer algo. Não, ninguém, diante do Espírito Santo, eu falo para vocês, ninguém falou nada comigo. Acabou o culto e automaticamente fui para o escritório do pastor perguntar para ele o que eu podia fazer para me batizar nas águas. Pastor, eu quero me batizar nas águas. Automaticamente já veio no meu coração, vou falar para minha namorada que eu não quero me prostituir mais. Automaticamente, isso aí foi uma coisa automática. Ninguém me impôs nada, ninguém me obrigou a nada. A única coisa que estava no meu coração, eu quero agradar a Deus. Eu quero fazer a vontade de Deus. E o desejo de estar na igreja todo dia, toda hora, me alimentando, me envolvendo. Mas quando a pessoa está na prática do erro, na prática do pecado, ela logo quer se afastar. Você tem um exemplo clássico disso aí. Adão e Eva. Quando eles pecaram, qual foi a primeira coisa que eles fizeram? Hein? Se esconderam. Quando Deus vinha andando lá, aí, cadê vocês? Cadê vocês? Onde vocês estão? Senhor, nós estamos aqui escondidos. Por que vocês estão escondidos? Não, porque nós ficamos com vergonha do Senhor, porque nós estamos nus. Quem fez vocês saberem que vocês estavam nus? Não foi isso? Sim ou não? Quem foi que fez vocês saberem que vocês estavam nus? Vocês comeram do fruto que eu falei que não era para comer, né? Não, mas foi a mulher. Essa mulher aqui que o Senhor me deu. Não foi assim? Aí a mulher falou, não, foi a serpente. E um fica jogado. Porque a pior coisa para Deus é quando a pessoa é falsa. Por isso que Saul perdeu a salvação e perdeu o reinado. Quando a pessoa é falsa, como assim? Ela não reconhece o seu erro. Não foi assim? Quando Samuel falou Deus falou para Samuel, eu me arrependi de ter consagrado Saul, visto pelo meu povo, porque ele me desobedeceu, ele me deixou. Eu mandei ele fazer uma coisa, ele não fez. Aí Samuel, uma noite toda sem dormir, foi lá. Chegou lá, ele falou assim, aí já vem Saul correndo para cima dele, oi, eu não fiz a vontade de Deus. A falsidade. Aí Saul falou o que para ele? O Samuel falou o que para ele? Esse marido aí de boi, ungido, esse negócio todo aí. Foi o povo.
assume o seu erro. Essa é a morte espiritual. Quem está compreendendo o que o bispo está dizendo aqui? Essa é a morte espiritual, gente. A pessoa está morta, porque pela medicina, a medicina, ela considera uma pessoa morta quando os seus órgãos vitais param, né? Para coração, para cérebro, ela para de respirar, aí a medicina vai lá e fala: isso aí morreu. Não é assim? Mas para Deus não. Para Deus a morte, que é a pior que tem, não é a morte física, é a espiritual. Que a pessoa está lá na prática do erro, ela não reconhece. Aí ela quer se afastar, quer se isolar, não quer. Você está entendendo? Aí Deus falou, e ele foi falso. Não, você desobedeceu a Deus. Não, eu fiz a vontade de Deus. Eu fiz. Eu obedeci. Não, Deus não mandou você fazer isso. Deus mandou você acabar com tudo. Mano. Ele ainda poupou a vida do rei que Deus já havia mandado destruir. Mas ele foi falso. Não estou fazendo nada. Né? Não é assim? Sim, não estou fazendo nada de errado. Isso aí para Deus olha, Deus falou, me arrependi. É a pessoa ser cínica. É a pessoa ser falsa. Porque a melhor coisa que tem é você dobrar o teu joelho e falar assim: eu pequei, desagradei, fui fraco, fui covarde. Você está entendendo? Você reconhecer diante de Deus o que você fez, você vai ganhar tudo de Deus, porque Davi fez isso. Aparentemente o pecado de Davi foi pior do que esse de Saul, sim ou não? Não foi? Mas Davi reconheceu. Davi falou: eu pequei contra o Senhor, eu fiz errado, eu fui fraco. Reconheceu, se arrependeu e largou. E Davi passou a ser um homem segundo o coração de quem? Saul, logo um demônio entrou nele. Não foi o espírito, a Bíblia não fala que o espírito entrou nele, sim ou não? Que atormentava ele. É isso aí que a falsidade faz. Então Jesus falou: eu sou a ressurreição. Então quando Jesus está na vida de uma pessoa, ela tem vida. Ela está viva, ela tem vida. O senhor não pode perder o temor, gente. O temor que nos liga a Deus. É colocá-lo em primeiro lugar em nossas vidas. Ele falou lá, não falou? Eu sou o quê? A ressurreição e a vida. Quem crê, esse crer aqui, não é que, se eu perguntar quem crê em Deus aqui, todo mundo levanta a mão. Não é assim? Mas o que é crer? Crer, quando você crê mesmo em Deus, você pratica a palavra dele. Quando você crê mesmo em Deus, você é fiel a Ele. Isso é que é crer. No hebraico, crer é se entregar de corpo, alma, espírito e coração a Deus. Isso é crer. Amém? Mas não é acreditar, porque até o diabo acredita e não deixa de ser diabo. Eu estou na igreja, eu creio. Deixa marcado aí, deixa marcado, bota um negocinho aí. E vai lá para onde? Para Romanos. Marcaram aí? Vamos lá para Romanos 2. Romanos capítulo 2, versículo 25. Não sei se vocês acharam. Quem tiver dificuldade, levante sua mão que nós vamos socorrê-lo. Ó, dona Esther, a senhora está onde? João. Depois de João é o quê? Atos. Depois de Atos é o quê? Romanos. Simples assim. Entendeu, dona Esther? Vai para trás. Não é para frente. Só
Ela está em Romanos. Romano ou João? Atos. Acharam? Quem achou, diga graças a Deus. Muito bem. Então vamos lá. Romanos, capítulo de número 2, versículo de número 25. Amém? O que fala aí? Qual o título? O verdadeiro israelita. Muda. Você bota assim, ó. O verdadeiro cristão. Amém? Ele diz assim: porque a circuncisão tem valor se o quê? Se você praticar a lei. Se és, porém, transgressor da lei, a tua circuncisão já se tornou incircuncisão. Vamos trazer para os dias de hoje. Você troca essa circuncisão pelo batismo nas águas. Amém? O teu batismo nas águas só tem valor e ele te transforma em verdadeiro filho de Deus se você praticar a palavra de Deus. Se você não praticar, você só toma um banho e muito mal tomado. Na verdade, não foi nem um banho, você só se molhou. Porque banho, para mim, é quando você toma banho mesmo, você se lava, você põe, passa sabonete, passa. Então, quando a pessoa ela fala, eu estou na igreja, porque muitas pessoas frequentam a igreja para desencargo de consciência, ou para dar uma satisfação a alguém, à sociedade. Está na igreja. Está compreendendo? Nada a ver. Agora, quando você é membro de uma igreja, você busca Deus, você se batizou e você é responsável com as suas atribuições de um cristão de fato, de verdade. Amém? Porque o cristão é o quê? Testemunha de Jesus Cristo. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E sereis o quê? Minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judéia e pelos confins da terra. Amém? Então, o que é ser cristão? Não é ser bispo, não é ser pastor. Tem muito bispo, tem muito pastor aí que tem título. Mas eu pergunto, tem dado testemunho disso? Tem mostrado Jesus? O caráter, a personalidade? Ou é aquela pessoa orgulhosa, aquela pessoa, não faz, eu também não faço, não fala, eu também não falo, não vai, eu também não vou. Isso aí é coisa de gente morta, né? Porque o cristão verdadeiro é humilde. Ou não é? É humilde. Não fala, eu falo, velho. Porque eu não sou igual. Lembra de Tomé, que nós pregamos aqui, Tomé? Quem lembra? Por que nós temos que ter paciência com Tomé? Porque Tomé não tinha o Espírito Santo ainda. Então, às vezes, a pessoa que não tem o Espírito Santo, a pessoa que é apenas uma capa, você tem que ter paciência com ela. Você não pode querer que ela haja como você está agindo, porque ela não tem o que você tem. Amém? Você só dá o que você tem. Você não pode dar para ninguém o que você não tem, ou pode? Quando a pessoa te pede alguma coisa e você não tem, o que você fala? Desculpa, mas eu não tenho. Não é assim? Sim ou não? Mas quando a pessoa te pede algo que você tem, você fala, não, está aqui. Amém? Então, se você tem Deus, se você tem o Espírito Santo, se você vive na presença, é o que você vai passar para as pessoas. É o que está dentro de você. Isso é uma coisa tão automática, tão fácil. Amém, pessoal? Porque é uma coisa que vai fluir naturalmente de você. É uma coisa que vai sair naturalmente dentro de você. Já falei aqui, já preguei, já ensinei.
A árvore não dá fruto gemendo, ela dá fruto naturalmente, na sua época ela dá o fruto. Não é assim? E nós somos assim. Quem tem o Espírito Santo é assim. Quem vive na presença de Deus é assim. Ela vai dar o fruto naturalmente. Mas tem gente que é igual aquela figueira que Jesus viu lá. Muito linda. Estava cheia de folhas. Uma coisa maravilhosa. Jesus se aproximou dela para procurar um fruto, porque ela era bonitona. Estava, né? Cheia de folhas, tão linda. Jesus, vamos lá, comer um frutinho. Não tinha. É o que eu falei para vocês. Às vezes a pessoa está morta e não sabe. Você tem que se preocupar com isso. Você tem que se preocupar. Você tem que zelar pela tua vida espiritual. Você tem que cuidar da tua vida espiritual, gente. Assim como deve cuidar do seu corpo, porque você tem que ter saúde, saber o que você está comendo, se alimentando, cuidando direitinho. Se o médico passou o remédio, toma o remédio direitinho, faz direitinho na hora certa, blá. Isso é o corpo, né? É a carne, sim ou não? Tem gente que cuida muito da carne, mas esquece do espírito. Eu lembro, você deve lembrar que eu falei com uma pessoa semana retrasada, uns 15 dias atrás, falei para ela, busca Deus. Mas eu vou na igreja. Falei, você vai, mas e aí? Tem orado, tem lido a Bíblia, tem buscado, o que você tem feito? Aí fica tentando resolver o problema com a força do braço. Não vai resolver, só vai piorar. Então, vamos concluir a mensagem. 26. Se, pois, a incircuncisão observa os preceitos da lei, ou seja, a pessoa que está lá, ela está na igreja, ainda não é batizada nas águas, ou está fora, não sei, não é batizada nas águas, mas está na igreja, digamos assim, vamos falar da igreja. Está dentro da igreja e ainda não se batizou nas águas, mas ela procura observar a lei, ela procura praticar, ela procura ser fiel. Amém? Ela não vai ser salva? Hein? Você acha que a pessoa, mesmo não sendo batizada nas águas, ainda não se batizou, porque eu não sei, o pastor ainda não fez batismo, então, mas ela está lá, está sendo fiel, ela está buscando, ela não vai ser salva? Vai! Com certeza. Amém? Se pois a incircuncisão observa os preceitos da lei, não será ela, porventura, considerada como circuncisão? Não vai ser considerada como um homem de Deus, como uma mulher de Deus? Porque ela está praticando, ela está sendo fiel, ela está obedecendo. Porque esse aqui é o princípio elementar. O princípio elementar dos oráculos de Deus é esse. O que Deus quer de você? Seu dízimo, seu dinheiro, sua oferta? Ou que você frequente a igreja? Não é isso que Deus quer de você. Deus quer a sua obediência, a sua fidelidade, a sua devoção a Ele. Ele quer que você seja um testemunho. Enquanto tem gente que está muito preocupada em dar o dízimo, tem gente que está muito preocupada. Tem outros também que não se preocupam também. Né? Mas o principal não é isso. Não adianta você vir aqui e dar dízimo, dar oferta, mas a tua vida está toda errada. Poxa, é a primeira coisa que as pessoas falam, né? Estou na igreja, dou meu dízimo, dou minha oferta, minha vida não muda. Isso não muda a vida de ninguém. Frequentar a igreja não muda a vida de ninguém. Dar o teu dinheiro não vai mudar a tua vida. Na pandemia aí, ó, quantos ricos morreram? Não foi? O dinheiro pode dar saúde para eles? O dinheiro não dá saúde. O dinheiro não dá felicidade. Vai trazer os momentos de alegria, né? Mas felicidade, paz, não. Mas faça a vontade de Deus para tu ver. Seja fiel a Ele, obedeça a Ele, ande no caminho dele, cumpra a palavra dele para tu ver. Por isso que muita gente não acerta aqui na igreja, porque eu tenho que pregar o prego. Tem gente que não gosta de ouvir esse discurso. Tem gente que gosta de ouvir motivacional. Tu
vai vencer, tu vai conquistar, tu vai tomar posse. Não, isso aí eu sou um tempinho, suporta o processo, daqui a pouco passa, daqui a pouco. Tem gente que gosta de ouvir isso aí, eu gosto de pregar salvação. Você quer Deus, quer salvação, quer a mudança de vida, a transformação de vida, está aqui. Eu quero que a tua vida mude, eu quero que você seja salvo. Eu quero que você entre no reino de Deus. Eu quero que quando você abre o seu coração para Jesus, passa a fazer a vontade dele, receba ele, o reino de Deus entra dentro de você. Você vai ver que coisa maravilhosa. Porque o reino de Deus está dentro de nós, né? Não é muito visível a aparência. E você vê logo quando a pessoa vive no reino de Deus, né? Sim, não. Aí vamos terminar. E se aquele que é incircunciso, por natureza, natureza cumpre a lei, então certamente ele julgará a ti, que não obstante a letra e a circuncisão, és transgressor. Está vendo? Isso aqui está difícil de entender? Não quer que eu explique? Ou já pegou? Pegou o Espírito? Aquele que não está batizado nas águas, mas está praticando a palavra de Deus, está sendo fiel, ele vai se batizar, eu sei que vai, porque ele quer praticar a palavra de Deus, sim ou não? Mas não sabemos por que carga vai dar, mas ele está praticando, vivendo, vai julgar aquele que está na igreja, que fala que. Gente, a gente tem que se preocupar com a aparência. Se preocupe com a tua vida com Deus. Se preocupe em ser fiel, obedecer. Amém? Ninguém está vendo nada do que você está fazendo. Ninguém. Só Jesus e o diabo. Né? Bispo não está vendo, o pastor não está vendo, a esposa não está vendo, o marido não está vendo, o filho, o pai, a mãe, sei lá, o que é que seja. Mas só tem um que está vendo. Um não, dois. Né? Só tem dois que estão vendo. E com isso a gente tem que se preocupar. Eu posso ouvir glória dessa igreja? Glória a Deus. Sei, queremos ser também. Não deve. Porque não é cristão. 28. Leia aí para mim, por favor, igreja. Leia. Porque não é judeu ou cristão verdadeiro, autêntico. Quem o é apenas o quê? Exteriormente, só por fora. E nem é circuncisão aqui, é somente na carne. Eu falei para Deus, o que eu vou falar? O pastor subiu, chegou junto comigo, sentei, ele foi. Fiz uma pequena oração. Mas Deus, ele é assim. Quando Deus quer que eu pregue alguma coisa, eu já acordo com aquilo no meu coração. Não sabia qual era a passagem, mas eu lembro que eu falei para você do filme. Deus botou aquele filme no meu coração. Lembrei daquilo. É Bruce Willis. o ator é o Bruce Willis. Agora que o Espírito Santo me fez lembrar. Foi o Bruce Willis. Depois você procura esse filme que você vê. É um filme secular, normal, mas fala muito, sabia? Sexto Sentido, já está velho esse filme. O garoto falava com gente morta e o Bruce Willis falava com ele, mas só que o Bruce Willis não sabia que ele estava morto. Acho que ele era um médico que ia tentar assaltar a casa dele e levou um tiro. Se não me engano, é isso aí. E aí ele não sabia que ele estava morto. E tem muita gente que não sabe que está morta, né? Mesmo que os procedimentos, que as atitudes, que as ações mostrem, ela não percebe, ela não enxerga. Você viu aqui? Porque não é cristão quem é apenas no exteriormente.
E nem é circuncisão, não é batizado nas águas, aquele que é somente na carne, que foi lá, tomou um mergulho e voltou. Porém, cristão é aquele que o é, aonde? No interior, dentro do coração, dentro, interiormente. E circuncisão e batismo mesmo, que foi válido, aqui é da onde? Do coração, no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas De Deus. de glória a Deus. Glória a Deus. Por isso que Jesus falou: eu que sou a ressurreição. Lembra do filho pródigo? Quem lembra aqui? Quando ele voltou para se encontrar com o pai, o que o pai falou? Porque o irmão falou: poxa, eu estou aqui com o senhor nunca me deu um cabrito para me alegrar com meus amigos. Ele falou assim: meu filho, convém que nós façamos essa festa, porque o teu irmão, esse meu filho, ele estava perdido, ele estava morto e reviveu. Ele estava morto fisicamente? Não. Morto o quê? Espiritualmente. Estava lá na bagunça lá, gastou dinheiro com as meretrizes, gastou dinheiro com bebida, gastou dinheiro, estava morto. Aí o pai falou: ele estava morto e reviveu. Voltou para a presença do pai, porque o que faz você reviver é isso, a presença do pai. Tem muita gente que está morta, é só de ver o procedimento. Glória a Deus. Então, para finalizar, vou parar aqui, amém? João 11, 25. João 11, 25, você deixou marcado lá? Não deixou? Eu sou a ressurreição e a vida, Jesus disse. E ele falou: se você crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Cristo. Ele está falando com quem? Com Marta. Ele está falando isso para Marta, a irmã de Lázaro. E ele perguntou: você crê no que eu estou falando? Você acredita nisso? Hã? Né? E você? Você crê? Por isso que o apóstolo Paulo fala no livro de Coríntios: examina o homem a si mesmo. Você tem que sempre estar fazendo essa reflexão. Você sempre tem que estar meditando na palavra. A palavra não foi feita só para ler. Você tem que meditar nela também. Você tem que estar sempre meditando. Você tem que estar sempre olhando para dentro do seu coração, porque para se desviar, é não abrir e fechar de olhos. Jesus falou: vigia, vigiai e orai, para você não entrar na tentação. Então não adianta você estar na igreja e agir como uma pessoa mundana, uma pessoa que não conhece a Deus, com mentira, com falsidade, com enganação. Amém, pessoal? Não adianta isso não, gente. Não pense que você está enganando alguém. A Bíblia é muito clara quando ela diz: não vos enganeis, de Deus não se zomba. Não é isso que diz no livro de Gálatas? Sim ou não? Não, Deus não está falando, não deixa alguém te enganar, não deixa alguém enganar você, não, ele está dizendo, Paulo falou: não vos enganeis, você não pode se enganar, porque o que tu vai plantar é o que tu vai colher. Tu não está prejudicando a ninguém. É pessoal, particular e intransferível. É teu, é tu e tu. O que tu fizer, que é Jesus, que é Deus, só depende de você. Vamos crescer.
Vamos evoluir. Nunca é tarde, não. Amém, pessoal? Todo dia a gente tem que aprender, todo dia a gente tem que crescer, todo dia a gente tem que buscar evoluir, todo dia a gente tem que procurar se santificar. Dá tempo. Busque. Deus te quer. Amém? Quem entendeu aqui, por favor, por gentileza. Se você também entendeu e gostou dessa mensagem, compartilhe com o seu grupo de WhatsApp da sua igreja. Segue a gente nesse canal, pode seguir de volta, curte, comente, compartilhe. Peço encarecidamente em nome de Jesus que você se inscreva no nosso canal do YouTube. Paga nada. Birajara, Oliveira, se possível, tem um botãozinho preto, você clica, se inscreve, curta, comente, compartilha, só anunciando a notificação. E se porventura você tem um canal também no YouTube, eu posso também me inscrever no seu canal. Deixe nos comentários que eu me inscrevo no seu canal, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida através dessa mensagem, como abençoa a minha, em nome de Jesus e de muitas pessoas aqui. Glória a Deus, uma linda e forte salva de palmas. Bem forte. Glória a Deus.